E nós passamos esses anos todos, nós passamos por tudo isso, com qual propósito, com qual objetivo? Um único objetivo: sermos pastores. Mas o que vem a ser isso? Certamente, meus irmãos, meus amigos e meus colegas, pastorear não é usar a fé sincera de um povo sofrível para explorá-lo de forma visível. Pastorear não é viver em desprezível ganância e ainda fazendo o ministério um meio de jactância. Pastorear não é ser um palestrante motivacional fazendo do homem ainda mais carnal. Não. Ser pastor é lançar numa extensa e desafiante obra, a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, a obra que o próprio Senhor nos chamou para que nós pudéssemos fazer. A priori, nós nos preparamos esses anos todos para sermos pastores. A posteriori, sem dúvida, não será fácil o sermos. Nós teremos pelo menos 3 coisas que nós vamos enfrentar nos nossos ministérios. Enfrentaremos algumas tentações, alguns desafios, mas diante de tudo isso, devemos seguir os bons exemplos. E é sobre isso rapidamente que eu queria falar com cada um de vocês. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós devemos resistir uma tentação, a saber, a tentação de abandonar as velhas práticas para abraçar novos métodos. A cada raiar do sol nos é apresentado, senhores, inúmeras metodologias de ministério, que nos promete um ministério bem sucedido. Congressos e mais congressos acontecem na nossa pátria anualmente, semanalmente. E esses congressos e outros livros que são lançados nos apresentam coisas como 7 princípios para que você seja um líder de sucesso, 5 passos para você plantar uma igreja em um ano. O problema dessas metodologias é que muitas delas são fundamentadas mais em princípios racionais do que revelacionais, mais voltadas para entreter o homem do que agradar a Deus. Não são poucos os líderes que têm se mergulhado nas águas profundas dessa metodologia humanista. Mas, meus irmãos, eu queria dizer a vocês: resistam a esta tentação, porque o que faz uma igreja crescer não é novos métodos, mas sim velhas práticas que têm sido abandonadas e esquecidas nos nossos dias, a saber, e entre elas, a prática da oração e do estudo sério das palavras. Leia, meus queridos, a história dos verdadeiros avivamentos, e vocês verão que os verdadeiros avivamentos e os momentos que Deus fez grandes coisas na vida da sua igreja, foi exatamente no momento que pastores, líderes se voltaram para o Senhor, se dobraram diante do Senhor e clamaram a graça de Deus, e suplicaram que Deus intervisse no meio do seu povo. Por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, em sua autobiografia, ele diz assim: quando eu comecei o meu ministério, e quando eu cheguei à capela da rua New Park, eu era apenas um grupinho de gente a quem primeiro pregava. E ele completa: mas não posso esquecer jamais do fervor como eles oravam. Somos informados, por exemplo, que de 1854 a 1905, o sol nunca surgiu no horizonte da China sem que Hudson Taylor não estivesse de joelho, clamando ao Senhor a graça sobre a sua vida. Se lermos a história da igreja ainda, veremos que todas as vezes que Deus fez grandes coisas na vida do seu povo, e que os verdadeiros avivamentos sempre foram logocêntricos, isso é, centrado na palavra. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com Savonarola, na Itália. Enquanto muitos desprezavam a palavra de Deus, este homem se voltou para as Escrituras, se debruçava diante dela, que diz a história que ele sabia muitas e muitas partes dela de cor.
E quando ele subia ao púlpito para pregar, o seu sermão se irrompia e descia do céu como um meteoro. Quando a sua palavra ecoava, o rosto do auditório branqueava. A solução para a revitalização e a plantação de novas igrejas no mundo que nós vivemos não são os novos métodos, mas as velhas práticas que nós precisamos resgatar, e entre elas a prática da oração e da leitura séria, do estudo sério das Sagradas Escrituras que Deus colocou em nossas mãos. Dr. McLeod Jones, comentando sobre a reforma, ele diz o seguinte: a maior lição que a reforma tem a nos ensinar é justamente o segredo do sucesso na esfera da igreja e das coisas do Espírito Santo, a saber, olhar para trás. E ele continua: Lutero e Calvino foram redescobrindo que Agostinho já tinha descoberto e que eles haviam esquecido. A reforma nada mais foi do que um retorno às Sagradas Escrituras e à piedade. O que nós precisamos não é de novos métodos humanos, mas sim de velhos homens de Deus. É isso que nós mais precisamos, porque nós vivemos em um mundo onde nós temos muitos palestrantes, mas pequenos pregadores. Há muita oratória, mas pouca oração. Há muita performance, mas pouco poder. Há muitas palestras sobre livros do cristianismo, todavia, poucas pregações sobre Cristo. A igreja não precisa de pessoas cheias do conhecimento desse mundo consumista que nós vivemos. O que a igreja precisa é de pessoas cheias de Deus. Sabe por quê, senhores? Pessoas vazias nos púlpitos geram bancos vazios na igreja. Por isso, resistamos à tentação de abandonar as velhas práticas e abraçar os novos métodos.